Olá, crianças! A história de hoje se chama O Livro dos Gestos e dos Símbolos, da escritora Ruth Rocha. Eu sou a professora Marisete Bedin, da Escola Timbaúva. Quando uma abelhinha quer contar para outra abelhinha onde ela encontrou uma porção de flores cheinha de néctar, ela executa uma espécie de dança, que é a maneira que ela usa para se comunicar. Vocês sabiam que os animais, embora não falem, possuem formas sofisticadas de comunicação? As baleias jubarte, por exemplo, emitem um canto prolongado que se propaga por quilômetros, atraindo outras baleias jubarte. E vocês sabiam que os cachorrinhos conseguem se comunicar entre si? E não somente entre si, mas entre eles e os seus donos. E antes mesmo de saber falar, as crianças se comunicam por gestos, expressões e ruídos. Os adultos, mesmo que já saibam falar, também se comunicam por gestos, expressões e ruídos. O gesto de levantar o polegar ou de baixar o polegar é um gesto compreendido por todos, desde os tempos dos romanos. O aceno de quem vai embora, o sorriso no rosto, o balançar da cabeça, dizendo que sim, ou dizendo que não, são formas de comunicação que dispensam qualquer palavra, embora que possam ter significados diferentes de um povo para outro. Os surdos possuem uma linguagem especial que se vale de sinais e gestos. Os gestos indicam palavras e expressões, e os sinais, cada um deles indica uma letrinha do alfabeto, que, juntando todos estes sinais, formarão nomes e palavras, aos quais não existe um gesto específico para identificar esta palavra. Mas não são apenas os gestos que se comunicam sem palavras. Até a maneira como uma pessoa ou um grupo se veste ou se enfeita é uma forma de comunicação. Por exemplo, os indígenas de várias tribos costumam pintar o corpo e usar determinados enfeites para demonstrar que estão ou em guerra ou em festa. Os jovens usam roupas e penteados completamente diferentes dos adultos, querendo dizer com isso: nós somos diferentes. Muitos de vocês não sabem, afinal, vocês são muito jovens, mas na década de 60, ou seja, em 1960, naquela década, existiam grupos chamados de hippies. E esses grupos, eles demonstravam os seus ideais através das roupas que eles vestiam e do cabelo que eles usavam. E o principal ideal deles, a principal ideia deles era o famoso paz e amor, que eles demonstravam através desse gesto que muitos de vocês, ainda usam até hoje.
as cores? As cores sempre tiveram um papel importante na comunicação. Levantar uma bandeira branca significa paz. Mas, na antiguidade, a cor púrpura significava a realeza, ou seja, as pessoas ricas, né, que viviam naquela época. Para os grupos ocidentais, a cor preta representa o luto, embora que para alguns grupos orientais o luto seja representado pela cor branca. A cor branca tem um significado de pureza e é por esse motivo que as noivas usam essa cor nas cerimônias de casamento. Na Escócia, a cor usada nos trajes típicos dos escoceses determina um determinado grupo familiar. Entre os monges tiberianos, o amarelo representa o emblema de seu grupo. E entre os católicos, a cor roxa é característica da roupa dos bispos. E agora nós chegamos na melhor parte. As equipes esportivas representam o seu clube através das cores, que invadem as torcidas através de camisetas, bonés e também de bandeiras. A necessidade de usar brasões nas batalhas nasceu no tempo em que os cavaleiros começaram a usar armaduras. Afinal, não se poderia saber quem estava atrás da armadura. Assim, cada cavaleiro escolhia um desenho, que poderia ser um animal, uma flor ou um desenho qualquer. Aos poucos, estes sinais foram adotados pelos escudos e pelos estandartes, e suas cores passaram a ser usadas nas roupas e nos enfeites dos cavaleiros e até dos cavalos. Outra coisa interessante é que os índios que vivem lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos, além deles se comunicarem pela fala, pelos enfeites e pela pintura do corpo deles, quando eles querem se comunicar à distância, eles usam o sinal de fumaça. E lá na África, os índios também usam batidas de tambor quando querem se comunicar em distâncias muito longínquas. Na verdade, os aborígenes, os índios no mundo inteiro, quando eles estão no meio da mata, eles usam os chamados sinais de pista, que são galhos e pedras para se comunicar. Antes que fossem inventados o rádio e o telégrafo, que palavras, que objetos são esses? A grande maioria de vocês nem conhece, né? Pois é, antes que fossem inventados esses dois objetos, esses dois instrumentos de comunicação, os barcos e os navios utilizavam bandeiras para se comunicar entre si. Além da bandeira principal içada em um navio, ou seja, hasteada em um navio, existem outras bandeiras com outros significados. Uma delas são as bandeiras que são colocadas para representar que existem pessoas importantes dentro desse navio. Mas também existem bandeiras que eles utilizam para demonstrar e avisar, para fazer uma comunicação
de que existe uma pessoa doente dentro deste navio. A música é outra forma de comunicação e ela transmite emoções, estado de espírito, como alegria, tristeza, romantismo e outras mais formas de comunicação. E durante as premiações esportivas, o içar das bandeiras nacionais e a execução dos seus hinos trazem inúmeras emoções. Em todas as cidades do mundo existem sinais. Sinais de trânsito, sinais de proibido fumar e sinais que indicam toaletes femininos e toaletes masculinos. E estes sinais são conhecidos e entendidos por todos. Depois de inventar a fala, que é a maneira mais importante de comunicação, o homem continuou procurando outras formas de se comunicar. Nesse livro, nessa historinha, nós contamos apenas algumas destas formas. Hoje, o homem atingiu uma nova era. Hoje, estamos na era da comunicação por aparelhos, ou seja, o celular, que amplia de forma extraordinária o acesso à comunicação. A nós cabe podermos usarmos esta forma de comunicação para tornar a vida de cada um de nós cada vez melhor.